Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Nós vamos falar agora sobre a banca Fenaz do Pará, que é a mesma banca que Inaz do Pará, só mudou o nome, mas é a mesma banca. Tá? Tanto é que depois vocês vão observar que eu peguei umas 3 questões da banca Inaz do Pará, mas repito, não são duas bancas diferentes? Não, não são. É a mesma banca que mudou o nome. Bom, vamos lá. É uma banca que cobra tudo, praticamente. Tudo. Então, você vai ter que fazer um estudo completo, um curso completo de língua portuguesa. As questões de interpretação não são difíceis, você não vai ter grandes problemas. Longe de ser uma banca que trabalha com uma FGV, eles só trabalham com uma questão coerente ou só com uma questão incoerente e muito fácil de você identificar. É só usar aquela técnica da contestação. De vez em quando eles cobram tipologia textual, se o texto é um texto narrativo, descritivo, dissertativo. Também cobra gêneros textuais, se é uma propaganda, se é um texto didático, se é um texto normativo, enfim, né, se é um texto injuntivo, instrucional. Algumas questões de flexão verbal que eu reparei, essas questões de flexão verbal basicamente são da identificação do tempo. Identificação do tempo. Então eles colocam o verbo qualquer, pergunta em que tempo está aquele verbo. Figuras e funções de linguagem, tá? Figuras caem muito mais, funções de linguagem eu vi, acho que em uma prova, tá? Se a função, figuras, né? Metáfora, metonímia, hipérbole, catacrese, eufemismo, enfim. Funções de linguagem, se é uma função conativa, metalinguística, emotiva, tá? Essa aqui eu realmente só vi em uma prova, tá? Figuras eu vi em pelo menos 3 ou 4 provas diferentes. Colocação pronominal se faz presente em todas as provas, em quase todas. Crase também. Eles adoram questões de crase. Regência, eu cheguei a ver provas com 2 questões de regência, quer dizer, 2 questões de regência na mesma prova. Pontuação, nova ortografia, sobretudo envolvendo a parte acentuação, tá? Sobre as regras de acentuação, morfossintaxe, identificação de classe gramatical, identificação de função sintática. Então, identificação de classe gramatical, se o termo é um substantivo, adjetivo, advérbio, é um pronome, é numeral, é uma conjunção. Identificação de função sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal, assim vai. Classificação de orações, inclusive questões de pontuação muito ligadas à morfossintaxe. Ou seja, por que você empregou essa vírgula? Aí você tem que saber a função sintática do termo. Porque está isolando um adjunto adverbial, porque está isolando uma oração adjetiva. Enfim, você vai ter que ter um conhecimento de sintaxe para resolver questões de pontuação também. Estrutura e formação de palavras. Tá? Estrutura e formação de palavras, com certeza. Legal, então, se você vai ter uma derivação parasintética, prefixal, sufixal, se é uma derivação regressiva, enfim. Se houve uma derivação imprópria, uma mudança de classe gramatical. Concordância verbal e nominal, perfeito. Também eles cobram muita questão de concordância. Né? No emprego das questões, no trabalho de questões de concordância, eles gostam muito daqueles casos dos verbos haver e fazer. Tá? Haver no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido. Fazer no sentido de tempo decorrido. Certo? Que são verbos impessoais, só podem ser flexionados na terceira pessoa do singular. Fora outros casos de concordância. Conjunções, muita questão de conjunção, gente, muito, é assunto fundamental, conjunção. Bom, colocação pronominal a gente já viu aqui em cima, já falou. Bom, vamos então para as questões. Como eu falei para vocês, olha lá, a primeira questão é uma questão de tipologia textual. O que é curioso é que dissertativo, narrativo, descritivo é tipologia.
Injuntivo, tá? É gênero. Eles misturam a tipologia com o gênero textual. Tá? O injuntivo, o instrucional, aquele texto que, né, dá instruções ao leitor no sentido de fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de bolo. Então, ó, misture isso com isso aqui, bote não sei quanto tempo no forno, enfim. Ele vai instruindo o leitor a fazer um bolo, ou pode instruir o leitor a jogar. Você compra um jogo qualquer, War, não sabe jogar, então você tem ali o manual de instruções. Isso é um manual de instruções, nada mais é, aliás, sempre que houver qualquer tipo de manual de instrução para qualquer coisa, para você compra uma cadeira, você tem que montar aquela cadeira, tem que montar aquela estante, ali é o manual de instruções. Isso é o texto injuntivo instrucional. Tá legal? O dissertativo é um texto que você exprime uma opinião sobre alguma coisa, e aí você utiliza os recursos de argumentação em defesa dessa tese, dessa opinião. Um texto narrativo, você relata um fato, você narra um fato, sem emitir opiniões, né? João acordou às 6 horas da manhã, levantou-se, escovou os dentes, tomou um banho, bebeu um café, vestiu-se e saiu para trabalhar. Então, estou relatando uma sequência de fatos, uma sequência de ações. Isso é um texto narrativo. Você precisa não de uma fotografia, mas de um filme para identificar toda a ordem, toda a sequência dos fatos. Legal? O texto descritivo corresponde a uma fotografia. Mal comparando, é uma imagem. Então, enquanto o texto narrativo é uma sequência de ações, é uma sequência, certo? Então não adianta uma fotografia só, não vai pegar toda a gama de informações, você precisa muito mais que uma fotografia, você precisa de um filme. Um texto descritivo é uma imagem, então, na realidade, é uma fotografia. E é justamente a resposta. Olha lá, como é que tá. Era uma donzela de 18 anos, alta e robusta, de tez morena, de olhos negros, meu Deus, de cabelos azulados com asas de anum. Cara, está descrevendo uma pessoa, está descrevendo uma moça. Certo? Então ela tinha 18 anos, ela era alta e robusta, ela tinha tez morena, os olhos negros. Então você está formando uma imagem na cabeça do leitor. Como a fotografia, só se a gente conseguisse tirar a fotografia dessa moça, você pegaria toda a gama de informações. Então trata-se de um texto descritivo. Vamos lá, questão número 2 é uma questão de figuras de linguagem, que é um outro assunto que eles gostam de cobrar. Muitas provas eu vi sendo cobrado. Temos todos duas vidas, a verdadeira, que é a que sonhamos na infância e que continuamos sonhando adultos num substrato de névoa. E a falsa, a verdadeira e a falsa. Nós temos duas palavras sendo utilizadas com sentidos opostos, certo? Isso é uma antítese. Antítese é quando você tem vocábulos sendo utilizados, não necessariamente gerando incoerência textual. Não, palavras com sentidos opostos. Ele era um pequeno homem com grandes ideias. Então estou usando... O fato de ele ser pequeno, de tamanho, não faz com que a pessoa não possa ter grandes ideias. Então a palavra pequeno e grandes, elas têm sentidos opostos, mas não entram em incoerência. Certo? Não geram incoerência. Bom, beleza. O que é prosopopeia? Prosopopeia também é chamada de personificação. É você dar um caráter humano a algum elemento. Por exemplo, a caneta conversou comigo. Quem conversa comigo é uma pessoa. Então, estou dando um caráter humano à caneta. Certo? Metáfora. A metáfora é uma comparação, mas sem o conector comparativo. Tá? Então, Pedro é um leão. Eu estou comparando Pedro com um leão, mas não estou usando o conector comparativo.
Por quê? Porque é feroz como um leão, é valente como um leão. Eu estou querendo comparar o Pedro com o leão, né? Justamente por alguma característica que o leão tenha. Se eu dissesse Pedro é valente como um leão, aí já seria uma outra figura de linguagem, seria a comparação. Por quê? Porque eu teria o conector comparativo. E a catacrese? A catacrese é quando nós não temos um vocábulo exato para uma determinada situação e nós utilizamos um outro por empréstimo. Por exemplo, embarcar. Embarcar deveria ser algo restrito a embarcações. Mas nós utilizamos, por exemplo, para quando você ingressa no avião, por exemplo. Né? Ele embarcou no avião. Como não existe um termo específico para você entrar no avião, né? Por exemplo, poderia ser ele avionizou, não existe essa palavra. Então, por empréstimo, por analogia ao fato de você entrar no navio, entrar numa embarcação, você acaba utilizando a mesma figura, a mesma palavra por analogia. Então, a ausência de uma palavra específica para uma situação, você utiliza uma outra palavra por analogia. Pé da cadeira, não é pé quem tem é o ser humano, mas eles não encontraram uma palavra parecida, igual, uma palavra específica para aquele fragmento da cadeira. Então, porque parece, né? Porque está na parte de baixo da cadeira, como fica na parte de baixo do ser humano, utilizou-se a palavra pé. Então, por analogia, isso é catacrese. Bom, vamos lá. Questão número 3. Como eu falei para vocês, questões de identificação de função sintática. Esse texto é muito legal. Qual é o segredo para um casamento perfeito? Case com um homem que não coma muito. Ninguém casaria comigo. Não beba ou jogue. Nem fique na rua até tarde ou faça bagunça na casa. E terá um casamento perfeito. Em outras palavras, case com um homem morto. Muito bom. Bom, no segundo quadrinho temos um período composto por subordinação. Qual é o período? Case com um homem que não coma muito. E aí ele pede qual é a oração subordinada presente nesse período, pode ser classificada como, bom, case com um homem o qual não coma muito. Se eu substituir o que por o qual, esse que é um pronome relativo. Um pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Certo? Como antes do pronome relativo não há sinal de pontuação, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva, a resposta é a letra B de bola. Tá? Então, isso de classificação de orações daquele formato antigo mesmo. Né? Ele não subiria, mas ele pegou um período que só há duas orações. A outra oração é a oração principal. Tá? E pergunta, qual é a classificação da oração? Ele pede mesmo, daquela forma antiga. Ele não fala aqui, ele não pergunta nem se dá ideia de restrição ou ideia de explicação, que é o que as bancas atualmente vêm fazendo. Questão número 4 é uma questão de regência. Vamos lá? Nas alternativas seguintes, há uma em que a regência está correta. Bom, vamos lá. Não fomos no cinema ontem. Gente, é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. O verbo ir indica uma ideia de movimento, de locomoção. E a preposição em, porque no é preposição em mais artigo o. A preposição em dá a ideia de algo estático, parado. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. O certo seria ao. É a preposição a que indica a ideia de movimento, de locomoção. Inclusive, é por isso que o verbo chegar exige a preposição a. Porque chegar indica a ideia de movimento. Se ele chegou, é porque ele veio de algum lugar. Tá legal? Agora, cito com S, cito, que é situado. Situado é algo parado, estático. Aí sim, é cito em algum lugar. Chegar a. E o verbo ir, fomos, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos ao Maracanã, nós fomos ao cinema ontem. Nunca aspirei perfume tão agradável. É o verbo aspirar no sentido de respirar, de sorver,
E nesse caso é verbo transitivo direto e não aparece preposição. Perfeito, perfeito, perfeito. É essa a resposta. Gente, agora olha só essa letra C. Os melhores médicos assistiram aos pacientes. É o verbo assistir no sentido de dar assistência. A maior parte dos gramáticos considera possível como verbo transitivo direto ou transitivo indireto, regendo a preposição a. Ou seja, a maior parte dos autores admite assistiram aos pacientes com preposição a. Tá? Essa banca Fenaz do Pará não aceitou, não. Ou seja, muita atenção, atenção, certo? Atenção para a banca Fenaz do Pará, até porque a resposta tem que ser letra B. Porque aí a letra B é indiscutível. A letra B é indiscutível. Para todos os autores, em todas as vezes que caiu isso em concurso público, o verbo aspirar, no sentido de respirar, de sorver, de puxar o ar, é transitivo direto. No sentido de desejar, de querer, que não é o caso, porque ele está sorvendo o perfume, né? Ele está sentindo o cheiro do perfume. Então é o verbo aspirar nesse sentido de respirar, de sorver, de puxar o ar. Certo? Maravilha. Agora, no sentido de o verbo assistir no sentido de ajudar, de dar assistência, realmente existem alguns autores que só admitem como transitivo direto, mas é minoria. Os principais admitem as duas hipóteses. Mas se essa banca, Fenaz do Pará, disse que os médicos assistiram aos pacientes está errado, é porque essa banca segue essa visão. A visão desses autores, né, que são em menor quantidade, dessa linha de raciocínio, tá? Que ele só poderia ser transitivo direto. Então, na cabeça da banca Fenaz do Pará, não na minha, repito isso, o verbo assistir é transitivo direto, só transitivo direto, no sentido de dar assistência. Tá? Beleza. Letra D. O perito procedeu ao exame. É o verbo proceder no sentido de realizar, que é transitivo indireto, regendo a preposição a. Procedeu ao exame. Esse aqui não tem problema, é indiscutível. Questão número 5. Olha só essa questão aqui, que é uma questão de pontuação interessante, aliás, mexe até com o meu Mengão, né? Maravilha, olha lá. Arrascaeta, nosso ídolo, nosso craque, estava recuperado da lesão na coxa, tal. Inclusive fez gol no jogo treino realizado na última quinta-feira. Neste sábado, se representou com dores no joelho. Aí falando sobre outro jogador, Diego também não apresentava problemas antes da folga de sexta-feira. Então pegou lá essas notícias do Flamengo lá de outubro de 2020. Bom, no texto acima, vamos lá. A vírgula foi usada por diversas razões. Assinale a alternativa em que a vírgula está sendo usada pela mesma razão de neste sábado. Bom, neste sábado eu tenho um adjunto adverbial antecipado, um adjunto adverbial de tempo. Tá? Mas trata-se de um adjunto adverbial antecipado. E é um adjunto adverbial com apenas duas palavras. Apenas duas palavras. Legal? Ótimo. Bom, vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção também para essa questão. Para vocês entenderem como é que a banca raciocina. Qual é a linha de raciocínio dessa banca. Fale baixo, pois todos estão dormindo. Essa opção de dado é a única que você exclui de cara. Por quê? Esse verbo está no imperativo. E o pois todos estão dormindo esclarece, explica essa ordem. Fale baixo, verbo está no imperativo. Então, esta oração é uma oração coordenada, sindética, explicativa. É uma oração explicativa. Então, na realidade, está separando a oração coordenada assindética da oração coordenada sindética explicativa. Está separando orações. Beleza. Só que nas opções A, B e C, eu tenho nos três casos adjuntos adverbiais. Naquela casa, todos falavam alemão.
Naquela noite perdemos o voo para Belém. Na sala só tinha um sofá velho e desbotado. São 3 casos de adjunto adverbial antecipado. Deslocado para o início do período. Olha só o problemão que nós temos. Só que na sala e naquela casa são adjuntos adverbiais de lugar. São adjuntos adverbiais de lugar. E uma coisa interessante, na frase original, neste sábado, você tem um adjunto adverbial de tempo. É um adjunto adverbial de tempo com apenas 2 palavras. Então, quando você tem um adjunto adverbial de corpo pequeno, como é nas opções A, B e C, o emprego da vírgula, tal qual na frase original, o emprego da vírgula em todos os casos é opcional. É opcional. Você poderia eliminar a vírgula em todos os casos. Então, o nível de exigência, não basta ser só adjunto adverbial, porque a regra só fala em adjunto adverbial. Se o adjunto adverbial estiver deslocado, for de corpo extenso, a vírgula é obrigatória. Se for de corpo pequeno, a vírgula é facultativa. Em todos os casos, em todos eles, é de corpo pequeno, a vírgula é facultativa. Tanto na frase original quanto nas outras frases. Aí sobrou a última possibilidade. A última possibilidade, neste sábado, da ideia de tempo. Então, o adjunto adverbial de tempo. Certo? Sendo que nas opções A e C, naquela casa e na sala, de lugar. Aí sobrou só a letra B, que é a resposta, porque a letra B, naquela noite, também é um adjunto adverbial de tempo. Então, é até curioso, porque as regras não dizem, tem que ser o mesmo, para ser exatamente o mesmo motivo, teria que ser adjunto adverbial de tempo, ou adjunto adverbial de lugar. Não, basta ser adjunto adverbial. Mas eles chegaram a esse nível de aprofundamento. Não, para ser exatamente igual, tem que ser adjunto adverbial de tempo. Então é assim que a banca FENAS do Pará raciocina. Beleza? Maravilha. Vamos para a questão número 6. Identificação de classes gramaticais. Vamos lá. As classes gramaticais das palavras destacadas na oração, como em, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em a uma preposição. Certo? Luto. Rosenthal, luto é verbo. Eu luto, tu lutas, ele luta. Não, mas pera lá, luto aí não, é o luto. Né? Aquele momento que a gente perde alguém, então nós ficamos uma semana de luto. Luto é um substantivo, gente. Como em todo luto, há negação, raiva e tristeza. Então, luto aqui, tá? É aquele momento que a gente vive quando perde algum ente querido. Isso aqui é um substantivo. Então, nós temos preposição, substantivo e, por fim, e. E é uma conjunção coordenativa aditiva, que estabelece a ideia de adição. Então, nós temos 3 sentimentos, um de negação, o segundo de raiva e o e que adiciona, né, da ideia de adição, de soma, de acréscimo, e é uma conjunção coordenativa aditiva. Tá? Daí, né, adiciona, é mais um sentimento. Então, é uma conjunção. Maravilha. Questão número 7. Uma questão de crase e ele pede um caso em que a crase é facultativa. Certo? Facultativa é opcional. Hoje pela manhã irei a São Francisco. Eu vou a São Francisco, eu volto de São Francisco. Não pode haver crase. Então, só possibilidade é sem crase. E à noite e ao anoitecer, crase obrigatória. Obrigatória. Beleza. Volto, olha que maldade. Minha é um pronome possessivo. Antes do pronome possessivo, você pode eliminar o artigo. Então a crase aqui é facultativa. Não, porque eu já usei a preposição. Preposição para. Se eu não tivesse a preposição para, volto à minha cidade, a crase seria facultativa. Que eu teria a preposição a e o artigo a, que é opcional, ante minha cidade. Na realidade, aqui, quem é opcional é o artigo. Então, eu tanto posso falar volto para a minha cidade ou volto para a minha cidade.
Mas não a crase. A crase aqui não é facultativa. Olha que maldade, gente. Vamos à praça. Eu vou à praça, eu volto da praça. Crase obrigatória. Para tomar um sorvete, voltaremos às 20. Hora do relógio, voltaremos às 20 horas. Crase obrigatória. Às vezes, é uma locução adverbial feminina, crase obrigatória. Às vezes, aos domingos, aos poucos. Letra D. Nós gostamos de pizza à moda italiana. Esse tem já expressa ao jeito italiano, certo? Ao jeito italiano. Crase. Tá? Às vezes até vem sem a palavra moda. A palavra moda estaria subentendida. É muito comum nesses casos. Nós gostamos de pizza italiana. Bom, vamos lá. E a resposta pode ser a letra E. Vou até a prefeitura. O que acontece? Se eu não tivesse o até, a crase seria obrigatória. Eu vou à prefeitura, eu volto da prefeitura. Só que depois da preposição até, a preposição a é opcional. Depois da preposição até, a preposição a é opcional. Eu já tenho o a, artigo, antes de prefeitura. Eu já tenho o artigo a antes de prefeitura. Como a preposição a depois da preposição até é opcional, eu posso ter um a só, que é o artigo, ou posso ter os dois as, que seriam a preposição a e o artigo a. Repito, se eu não tivesse o até, a crase seria obrigatória. Eu vou à prefeitura, eu volto da prefeitura. Aí a preposição a passaria a ser obrigatória, como eu tenho o artigo a antes da prefeitura, crase. Mas como até já está exercendo essa função de preposição, o emprego da preposição a passa a ser opcional. Beleza? Maravilha. Olhem que questão bonita de crase, gente. Olha quanta coisa, quanta maldade. Essa aqui, então, da letra A é muito, muito maliciosa. Questão número 8. Há fatores que ajudam a explicar esse momento da pandemia no Brasil. Bom, vamos lá. Quanto a essa frase, ele pede que analise corretamente. A correção do enunciado ainda permaneceria caso fosse substituído o verbo a por existe. Não, porque o verbo haver é impessoal. Com o verbo haver, fatores é objeto direto. Mas o verbo existir é pessoal. Embora eles sejam sinônimos, cada um trabalha de uma maneira diferente. O haver é impessoal, o existir é pessoal. O que acontece? Com o verbo haver, fatores é objeto direto. Com o verbo existir, fatores assume a função de sujeito. Fatores é sujeito. E como está no plural, o verbo existir tinha que estar no plural. Então eu até posso substituir o verbo haver pelo existir. Só que o existir teria que vir no plural. Existem fatores. O verbo a é uma locução verbal. Gente, uma locução verbal você tem que ter dois verbos no mínimo. Eu devo estudar, deve haver. Aí sim haveria uma locução verbal. Mas só existe um verbo aqui. Então não faz o menor sentido. A palavra a na frase é uma conjugação do verbo haver sendo impessoal. Sim. É o verbo haver, no sentido de existir, que é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Por isso que a resposta é a letra C. Caso o verbo conjugado a permaneça com essa escrita, é preciso mudar a palavra fatores. Não, não há necessidade. Porque o verbo é obrigado a concordar com o sujeito. E fatores não é sujeito. O verbo haver é impessoal, não tem sujeito. O sujeito não existe com o verbo haver nesse sentido de existir. Fatores é objeto direto. Então, tanto faz se ele está no singular ou plural. Ele vai ter que estar sempre no singular, nesse sentido de existir. O a é um verbo pessoal. Não, é o contrário. Ele é um verbo impessoal. Olha lá, como eu falei para vocês, uma banca que gosta muito de regência. Muito. Né? Então, olha lá. Essa é boa. Vai assistir um programa de vida submarina usando um pé de pato. Quanta implicância, hein?
Coitadinho, pai. O patinho ali. Bom, vamos lá. Considerando-se a frase vai assistir um programa de vida submarina, há um desvio. Qual desvio? De que tipo? Há um desvio de regência verbal. É essa a resposta. Por quê? O verbo assistir. Olha lá, é engraçado que é a segunda vez que a gente vai falar sobre o verbo assistir nesse trabalho, né? O verbo assistir no sentido da assistência é aquele caso em que há uma polêmica. Há autores, há uma corrente que defende, uma corrente majoritária, inclusive, que é a que defende a dupla possibilidade de regência. O médico assiste ao paciente, o médico assiste ao paciente. E aqui, até para minha estranheza, a banca FENAS do Pará, ou INAS do Pará, que é a antiga INAS do Pará, seguiu a corrente minoritária, que é aquela que só admite como transitio direto. Então, o médico assiste ao paciente, o médico assiste a paciente sem crase. Mas no sentido de ver, de presenciar, esse aqui que está no sentido de presenciar, de ver, o verbo assistir é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Rege obrigatoriamente a preposição a no sentido de presenciar, de ver. Então, a presença da preposição a teria que ser obrigatória. Vai assistir a um programa de vida submarina. Então, está faltando a preposição a, tá? O que acaba configurando um desrespeito à regência do verbo assistir. Por isso que a resposta é a letra C. Maravilha, galera! E para nós fecharmos, né, como eu sempre chamo a atenção de vocês, essa banca também cobra muita questão de conjunções. Aliás, eu acho que isso virou uma febre, né? Todas as bancas cobram questões de conjunção. Tá? Como vocês podem ver, é um menino comum. Ou seja, em conformidade com o que vocês podem observar, de acordo com o que vocês podem observar, segundo vocês podem ver, se dê uma ideia de estar de acordo com alguma coisa, tá? Isso aqui, esse como aqui, não é ideia de porquê. Por que vocês podem ver? Não. É diferente de, olha lá, como está chovendo, irei à praia. Perdão, não irei à praia. Não irei à praia. Então, repare que aqui o como seria sinônimo de porquê, já que, visto que, estabeleceria a ideia de causa. Certo? Estabeleceria a ideia de causa. Mas não é o caso daqui. Como vocês veem, em conformidade com o que vocês veem, de acordo com o que vocês veem, se é uma ideia de estar de acordo, é uma ideia de conformidade. Tá? Quando se fala em contraste, gente, eu chamo até a atenção de vocês, contraste é aquele caso em que você utiliza um conector adversativo. Tá? Choveu muito, mas, porém, contudo, foi à praia. Então, há um contraste. Há um elemento oposto. O contraste da ideia é exatamente de oposição entre chover e ir à praia. Certo? O conector como também pode estabelecer ideia de comparação. Eu estudo como meus irmãos. Quer dizer, eu estudo igual aos meus irmãos. Eu estudo igual aos meus irmãos. E modo, não sei como ele fez isso, ou seja, eu não sei o modo com que ele fez isso. Bom, no caso aí é uma ideia de conformidade, ideia de estar de acordo com alguma coisa. Beleza? Maravilha, gente, eu acho que deu para passar bem o perfil dessa banca, tá? Nós vimos questões polêmicas, vimos uma questão de crase pesada, certo? Bonito que eles pegaram aquele caso com todas as malícias possíveis e imagináveis. Enfim, eu acho que com essa aula de hoje você ficou bem preparado para o que pode vir em relação a essa banca. Valeu, galera! Não esqueçam de assistir todos os dias ao nosso a nossa questão do dia lá, né? No Instagram, @professor_Rosenthal, certo? E às quintas-feiras, nossa tradicionalíssima live. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até a próxima.